fazer exercícios, controlar a alimentação, passar por um procedimento cirúrgico, a gente pode dizer que o brasileiro é um verdadeiro expert quando o assunto é emagrecimento. E para falar sobre esse tema, eu recebo o professor da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, José Francisco Daniel, e a nutricionista Érica Blaskov. Érica, para a gente começar então, a falta de disciplina ainda é o principal empecilho para as pessoas que querem emagrecer? Com certeza. O mais difícil é que elas consigam iniciar um programa alimentar com saúde, se alimentando adequadamente e manter. Começar até começam, mas manter é o mais difícil. E nesse processo de começar, é importante também começar a praticar o exercício físico, né, professor? Com certeza, e aí vale o mesmo que a Érica disse. Infelizmente, uma boa parte das pessoas inicia o exercício, mas não permanece por muito tempo, deixa e aí vai se gravando tudo novamente. Na experiência de vocês, por que a pessoa geralmente abandona a dieta ou abandona o exercício? É por querer o efeito imediato e realmente tem que ter a paciência, demora um certo tempo? Com certeza. Outro dia li uma frase que é o que hoje em dia prevalece, né? As pessoas não querem mais emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Então há um imediatismo e começam muitas vezes sem orientação, seja do nutricionista quanto do educador físico, e iniciam de forma muito abrupta, se alimentando mal, deixam de comer, fazem jejum e ninguém sustenta isso por muito tempo, né? Então a tendência é que comece de forma errada e não consiga a manutenção dessa dieta justamente porque vai ou passar fome ou fazer algo que o próprio corpo passa a rejeitar e aí acaba desistindo. É difícil conscientizar esse aluno, professor, desse período que precisa para o corpo mesmo, para emagrecer? A grande questão é que o exercício ele está incluído na atividade física e deve ser relacionado a todo um estilo de vida da pessoa para toda a vida. Então a questão é mudança de estilo de vida. Então ele deve ter em mente que ele precisa se tornar ativo por toda a vida dele. E aí vale também, novamente, o que a Érica disse, em relação a uma orientação adequada. Porque se essa pessoa ela tem uma orientação em relação à intensidade, volume ou frequência e duração desse exercício numa determinada semana, a escolha dos exercícios de acordo com as preferências dessa pessoa, a possibilidade dela permanecer engajada nesse exercício é muito maior. Só que muitas vezes não é isso que acontece, elas simplesmente procuram iniciar uma atividade sem orientação de um profissional de educação física e aí sofre com dores, acham que o efeito é imediato e acabam não colhendo todos os benefícios que poderiam ter. E uma empresa especializada em pesquisa de mercado mostrou que entre os latino-americanos, o brasileiro é o povo que mais usa remédio para emagrecer. 12% dos entrevistados admitiram usar emagrecedores. E isso pode trazer um risco para a saúde, né, Érica? Com certeza, principalmente quando ele é utilizado sem necessidade e sem uma boa orientação, por tempo muitas vezes prolongado, então há sim um risco. E como que esses emagrecedores eles afetam o organismo da pessoa? Depende do que a pessoa vai tomar. Existem os anorexígenos, que são os inibidores de apetite, existem estimulantes, então eles vão acelerar o seu metabolismo, mas isso às custas de afetar batimento cardíaco, então muitas vezes a pessoa passa a ficar taquicárdica, alteram regiões do cérebro, muitas vezes não é o objetivo do medicamento atuar, por exemplo, no centro de humor, mas o centro da saciedade está próximo, então isso afeta o humor da pessoa. E quando há uma predisposição que às vezes o próprio indivíduo não sabe que tem para um problema de saúde, especialmente os problemas cardíacos, isso pode acabar aflorando, pode acabar comprometendo a saúde desse indivíduo por um problema que ele nem sabia que já era pré-existente. E a pessoa que faz uso desse medicamento, ela corre o risco de engordar depois? Emagrece enquanto está tomando remédio, engorda, acontece isso? Olha, pode acontecer, porque muitas vezes se você for usar, por exemplo, um inibidor de apetite, durante o período em que você está com a medicação, você vai se alimentar numa quantidade menor por efeito do medicamento. E aí quando você para de tomar, se você não conseguiu fazer junto com esse uso do remédio uma reeducação alimentar, você vai acabar voltando a ter hábitos inadequados, a fome aos poucos vai voltando e você corre o risco sim de ganhar novamente esse peso. Quem toma remédios como esses emagrecedores pode atrapalhar a performance durante a atividade física ou trazer um problema, como ela falou, que a pessoa pode ter um ataque cardíaco, o que pode acontecer? Sim, com certeza. Por exemplo, se ela tem uma arritmia, um ataque cardíaco e não controla a intensidade que ela está realizando o exercício, ela pode até perder a vida, ela pode ter um risco muito maior.
Então, outra coisa, para a pessoa fazer o exercício, ela tem que ter energia disponível, então ela tem que se alimentar adequadamente também. E aí a importância da nutricionista, combinado com o professor de educação física, para que realmente a pessoa colha todos os benefícios, senão ela pode ter muitos prejuízos, levando até a morte. Bom, durante esse programa, então, nós vamos exibir algumas dúvidas. Nós fomos às ruas saber o que as pessoas têm a dizer ou a perguntar sobre emagrecimento. A gente levanta de manhã, né, já vem trabalhar e é complicado porque a gente não tem muito tempo, né, no dia a dia. E também é difícil emagrecer, por quê? Porque a gente tem muitas opções, é restaurante, é tudo, e a gente fica com muita... A gente chega cansado em casa, às vezes não quer, já procura a pizzaria, né, vai na lanchonete, já liga para trazer a pizza, então já fica mais complicado a gente emagrecer por causa disso. E aí já vai dormir e vem no outro dia de manhã cedo, então já complica bastante. Ela fala da questão da rotina. É possível colocar um pouco de exercício físico nessa rotina pesada que as pessoas têm de trabalho? Sim, hoje em dia, inclusive, é recomendado que além da pessoa fazer exercícios no mínimo 3 vezes na semana, ela deve incluir durante o seu dia a dia atividade física, que seria ela caminhar de um ambiente ao outro de trabalho, ela realizar algumas atividades braçais, podem ser domésticas ou não, de repente subir um lance de escadas, fazer algumas opções, por exemplo, ao invés de ligar para o companheiro da sala ao lado, vá andando até esse companheiro. Isso tudo vai ajudando ela a ter um gasto calórico maior. Então isso vai se somando ao exercício físico e aí sim vai trazendo os reais benefícios. Érica, ela fala da pizza, restaurante. É uma desculpa que as pessoas encontram para comer porcarias? É uma desculpa, não vou dizer que não consigo compreender. É a pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa e não está com vontade de cozinhar feijão, fazer arroz, algo que possa tomar um pouco mais de tempo. Mas quando você tem o conhecimento e a noção de que aquilo está te prejudicando, a gente tem que encontrar um tempo, assim como você encontra para tomar banho, para escovar os dentes, tem que encontrar para fazer o exercício físico ou atividade física, precisa se alimentar. Você não precisa a cada refeição fazer o alimento naquela hora. Lógico, né, numa situação utópica seria legal que a gente cozinhasse tudo fresco, tudo na hora, mas, poxa, num domingo à noite tem um tempinho para fazer um arroz que seja para deixar para segunda-feira, deixa ali pronto. Hoje em dia você pode encontrar um grill, né, para fazer bife, aquilo é rápido, você consegue fazer na hora. A salada a gente encontra no supermercado muitas vezes já higienizados, né, os vegetais. Então é uma questão de consciência. Com certeza é mais rápido ligar para a pizzaria, mas a longo prazo e o tempo que a gente vai perder cuidando da saúde que foi embora junto com a pizza e a preguiça de cozinhar, né? Então precisa sim arrumar um tempinho. Uma alternativa seria, de repente, fazer um esforço um pouco maior e preparar a comida em casa, já deixar tudo prontinho para... Sim, é uma alternativa, com certeza. Deveria a gente reservar um tempinho para isso, né? Sei que há o cansaço, mas é a nossa saúde, né? Ou você cuida de você enquanto ainda tem saúde, ou você vai perder muitas vezes o dobro do tempo para recuperar essa saúde. Uma questão também que eu acho que é interessante colocar é que quando as pessoas vão para casa do trabalho, a tendência já é relaxar. Daí, em assumir a realização do exercício é muito mais difícil. Então, uma alternativa é a pessoa já ir para um parque, para uma academia, para um local onde ela possa se trocar e iniciar a prática do exercício e vai para casa já pronto, finalizado em relação a isso. Porque se ela vai para a casa dela, para ela ter forças para ela sair, realmente é muito mais difícil. Bom, e há pessoas, no entanto, que precisam de cirurgia para emagrecer, né? E a gente vai acompanhar na reportagem do Vinícius Bueno. Juntos, pai e filho comemoram a vida nova que tem. Começo de mês que vem vou correr uma meia maratona, minha primeira. E é outra vida, totalmente. Até para dormir melhor, estudar melhor, ler, faço tudo melhor, impressionante. Há um ano, os consultores de empresas Levi e Daniel fizeram a cirurgia bariátrica para mudar não só o visual, mas principalmente a autoestima. A gente decidiu fazer essa cirurgia por conta do sobrepeso que eu estava com 140 quilos mais ou menos e já com uma série de problemas ocasionados pela obesidade, né? A pressão alta, pré-diabético, dores pelo corpo todo, você não conseguia fazer mais nenhuma atividade. Então, foi uma decisão praticamente de sobrevivência, né? Hoje eu posso dizer para você que eu me arrependo de não ter feito há 10 anos atrás.
Juntos, os dois pesavam quase 300 quilos e decidiram realizar o procedimento cirúrgico depois de várias tentativas de dietas. Mas até o tão aguardado dia, foram quase 10 meses de preparação. A escolha do cirurgião que me operaria já foi um processo bastante interessante, né? Uma vez escolhido o cirurgião e feita a primeira visita, foram mais de 8 meses seguindo o protocolo preparatório dessa cirurgia. Então foram 8 meses de muitas especialidades visitadas, né? Começando com endócrino, nutricionista, psicólogo, pneumatologista, entre outros. E depois disso, cada um deles dava um monte de exames para a gente fazer. Foi feito, nós demos um dossiê enorme, parecia um livro assim. Orgulhoso, Daniel exibe as 2 medalhas conquistadas em provas de rua neste ano. Desde a cirurgia, o esporte voltou a fazer parte do cotidiano e, no geral, toda a rotina mudou. Foi emocionante passar na linha de chegada, foi uma coisa emocionante. Quem me conhece sabe, com certeza eu chorei. Comparando com o meu eu antigo, é quantidade de quase nada. A gente vai, às vezes, num restaurante por quilo, eu fico assustado com o preço que eu pagava antes. Falo assim, como que eu podia comer tanto? E hoje eu não como quase nada. Um pratão assim, de comida não desce, não cabe, não tem jeito de fazer. Então é quantidade de quase nada. Mas, em meio a tantas alegrias, os dois alertam para a agressividade do procedimento e as dificuldades do pós-cirúrgico. É muito cruel a cirurgia, assim, é muito agressiva, é simples de fazer, assim, não teve nada demais, assim, mas eu não indico não. Para a estética eu acho muito complicado, porque é muito sacrificante o pós-cirúrgico. Por necessidade, é assim, quanto mais tempo demora, menos qualidade de vida você tem. Então, por necessidade é o determinante, faça o quanto antes. Agora, por estética, olha, é sacrificante. Eu acho que o cara tem que ter a decisão própria de fazer, mas eu não recomendaria, não. Agora, por necessidade, quanto antes, melhor. Érica, há um momento que a dieta não funciona mais e a pessoa deve procurar uma cirurgia? Olha, há, mas isso em casos de obesidade extrema, que a questão já não é que a dieta não funciona. A dieta, muitas vezes, ela vai te dar um resultado que vai demorar e a saúde pode estar tão comprometida que acaba sendo mais vantajoso para a pessoa se submeter à cirurgia para corrigir algumas questões que só com a perda de peso ela conseguiria melhorar, né, em relação à saúde. E que com a dieta demoraria, então seria indicado. Bom, professor, como a gente viu aí na reportagem, é muito interessante que isso acontece com muita gente, né? Faz a cirurgia para emagrecer e pega gosto por exercício e vai correr, vai para academia direto. Sente uma mudança na vida da pessoa. O que eu acho que é mais difícil das pessoas talvez perceberem ou terem noção é que é possível mudar. Sempre é possível, ou quase sempre é possível mudar. Pode se sentir melhor, pode sentir menos dores, como o senhor mesmo disse. E então, a partir dessa situação, ela tem que tomar uma atitude e assumir a mudança do estilo de vida que ela quer assumir. Agora, vale alguns cuidados também. Por exemplo, é muito importante a pessoa fortalecer seus músculos, ganhar massa muscular, o que vai contribuir para aumentar o gasto energético também durante em repouso, vai preencher o espaço vazio, que vai perder muito peso também, muita gordura, e vai proteger até em relação a uma corrida ou a uma distância exagerada. Por quê? Tudo bem, provavelmente essas pessoas devem ter músculos fortes nas pernas para suportar o peso durante o dia, em relação a antes da cirurgia. Mas a corrida tem muito impacto também. E pela obesidade anterior, também provavelmente essas pessoas podem ter já alguns agravos em relação ao sistema cardiovascular. Então precisa ter muita orientação e muito cuidado em relação a isso daí, para que não tenha outros problemas futuros, até com relação à sobrecarga nas articulações, por exemplo. Legal. Bom, eu vou então chamar mais uma dúvida. Vamos conferir. Existem vários tipos de dieta e hoje a gente até acabamos de ler um livro a respeito do carboidrato. Realmente diminuir o carboidrato ou tirar totalmente ajuda a emagrecer? Cortar o carboidrato ajuda a emagrecer? Pode fazer mal? Olha, é difícil, são temas difíceis da gente falar para a pessoa não entender errado, né? Ajuda, assim, porque quando ela tira o carboidrato, ela acaba tirando muitos alimentos que vêm recheados de gorduras também. Então, vai tirar pizza, vai tirar massas, mas não é saudável, não é algo que vale a pena você fazer. O carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia.
Tanto que se a gente for pensar entre carboidratos, proteínas e gorduras, o nutriente que a gente mais tem que ingerir é o carboidrato. Então você mexe com todos os seus sistemas e você começa a desviar outros nutrientes para que o seu corpo tenha energia para o seu coração bater, para você respirar, você tem que continuar vivendo. Então isso leva a alterações na saúde que são significativas. Então não é algo que é interessante a gente fazer, o risco à saúde é muito grande. Que tipo de alterações que pode trazer para a saúde? Você pode vir a desenvolver uma resistência ao próprio carboidrato, porque você altera o funcionamento celular, receptor da insulina, que é o hormônio que vai auxiliar na captação desses carboidratos. Você pode, quando você tira o carboidrato, você acaba aumentando o consumo de proteínas e gorduras, né? Então você vai ficar com fome, então algo vai entrar no lugar. Você corre o risco de aumentar os seus níveis de colesterol, de triglicerídeos, a longo prazo vir a desenvolver um problema cardíaco. Então não é nada que vale a pena realmente ser feito. Bom, falta energia e também a pessoa que não come carboidrato, ela pode passar mal, por exemplo, fazendo exercício físico? Com certeza, porque o carboidrato é a principal fonte de energia para a atividade física. Então, ela vai passar mal, com certeza. É lógico, muitas pessoas entendem, como ela precisa perder gordura, ela tem que ter um exercício focado só no metabolismo das gorduras, por exemplo, que são exercícios pouco intensos. Mas o que elas precisam entender também é que é muito importante que o gasto calórico durante um dia seja elevado. Nesse caso aí, o carboidrato é fundamental, porque num equilíbrio entre o que ela ingere e o que ela gasta é que vai fazer a diferença em relação à perda do peso. E esses cortes de glúten, lactose, é modismo? Se cortar, emagrece? Olha, existem pessoas que realmente têm restrição ao consumo tanto do glúten quanto da lactose e essas pessoas, elas tiram da dieta, mas normalmente muito bem orientadas. Então elas consomem outros alimentos que sejam fonte de cálcio, por exemplo, quando há esse corte da lactose. Elas tiram o glúten, mas são orientadas a consumir fibras de algum outro modo. Isso entrou muito na moda. Não vou te falar que a pessoa que tira o glúten não emagrece, porque ela vai emagrecer, mas por quê? Onde a gente vai encontrar o glúten? Principalmente no que é feito de trigo, mas também no que tem a cevada, a aveia. E aí a pessoa acaba tirando da dieta tudo aquilo que faz parte, até do que a moça falou na outra pergunta, a pizza, né? Ela vai tirar pizza, ela vai tirar o pão, vai tirar massas, vai tirar muitos cereais. Ela tira tudo que ela pode consumir em grande quantidade que vai fazer ela ganhar peso. Então, se ela substituir isso por vegetais, ela vai emagrecer. Mas a questão não é o glúten. Ele só vai fazer mal para quem tem alguma alergia, alguma sensibilidade a ele. Caso contrário, ele não precisa ser retirado. Até porque você pede alimentos muito saudáveis na questão de fibras. Então, ainda mais quem faz por moda, muitas vezes não vai ao nutricionista. Faz por conta, lê o rótulo, tem glúten, eu não vou comer. Mas não tem a orientação de como manter essa dieta saudável. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses modismos. Mesma coisa com a lactose. Se você tira sem uma orientação, você pode acabar tendo deficiência de alguns nutrientes importantes, principalmente o cálcio. E essa questão do modismo que a Erika fala é muito perigoso, né? Às vezes a gente vê na internet malhar em jejum, mesmo que seja 20, 30 minutos, ajuda a emagrecer. Isso também é perigoso, né? Com certeza. Outro exercício da moda, ou treinamento da moda, é um treinamento intervalado de alta intensidade. Tudo bem, o exercício intenso ele vai ajudar a gastar mais caloria, só que a demanda cardiovascular é muito maior, então o risco também é muito maior e isso é perigoso. Tem que ter orientação e ser muito cauteloso. Erika, e o que é bom comer antes e depois do exercício? Para quem faz musculação, por exemplo, para quem faz uma caminhada, corrida? Olha, isso vai depender bastante da modalidade, para o quanto a pessoa vai ingerir e qual é o objetivo, se é rendimento, se é hipertrofia, se é emagrecimento, as quantidades vão variar, mas de modo geral... do emagrecimento. Por emagrecimento, se a pessoa vai treinar num período em que ela não tenha almoçado há pouco tempo, ela vai fazer um lanche, de preferência carboidratos, então ela pode usar fruta, ela pode usar um pão, pode usar geleia, sucos, barras de energia... para emagrecimento é muito difícil a gente orientar uma suplementação, né? Não é o caso, é mais para rendimento, mas se fosse essa questão, um sachê de carboidrato em gel, maltodestrina, enfim, são carboidratos mais indicados pré-exercício. Após o exercício, ela pode se alimentar com carboidratos daí já junto com proteínas, principalmente se ela faz o treinamento de força, né, musculação.
que aí para ela conseguir recuperar essa musculatura, ela vai usar proteínas também. Então entram produtos lácteos, de modo geral, né? Leite, iogurte, queijo. Se for alguém que precisa suplementar, pode entrar whey, pode entrar algum outro tipo de proteína. Se tiver um horário de refeição, ela já vai ter, né? Uma carne, algum alimento também do grupo das proteínas, um ovo, aí vai do horário que ela se alimentar. Legal, então eu vou chamar mais uma pergunta, vamos ver. No corre-corre do dia a dia, a gente não se alimenta bem, a gente acaba passando a refeição, passando do horário, e isso prejudica muito, que acaba engordando mais ainda. Ficando sem comer, a gente não consegue emagrecer. Eu já tive experiências tomando shakes, mas para mim não foi bom, não tive bom resultado. Eu acho que o shake seria assim em último caso, mas para a pessoa que já está, só para manter, só para deixar a pessoa manter o peso. Como que funciona essa questão do shake? Shake é algo que você dificilmente vai ver um nutricionista orientar a pessoa a tomar. Então, normalmente compram por conta, não é algo que você precisa de receita. A maioria das pessoas toma para emagrecer, não para manter, porque se você já vai manter o peso, você consegue fazer isso tranquilamente com dieta. O shake é uma bebida com baixa caloria, então, sim, ele vai te ajudar a emagrecer. Mas aí entra essa questão também, em primeiro lugar, da boa alimentação, que foi até o que você comentou no início do programa, a pessoa começa a dieta e ela desiste, porque ninguém vai passar a vida substituindo uma refeição por um shake. Chega uma hora que você não aguenta mais, ele é doce, então numa refeição principal a gente precisa, até pela questão do paladar, de algo salgado. Entra a questão de nutrientes, porque são todos adicionados, então você até pode ver no rótulo, às vezes tem lá, rico em tais vitaminas, tais minerais, mas não é algo que venha com o alimento naturalmente. E existem tantos compostos dentro de um alimento que eles próprios ajudam você a absorver melhor os nutrientes. É muito químico, né? O shake ele é algo químico, não é algo natural. Então, ajuda a emagrecer? Ajuda. É recomendado? Não, não é. Tanto pela questão da saúde quanto da reeducação alimentar. Até para quem quer perder muito peso, vai levar um certo tempo, né, até chegar no objetivo. Então, com o shake, isso vai acabar atrapalhando. Essa questão do emagrecimento, ela vai além, né, de você tá em forma, da pessoa se achar bonita, é saúde, né? Sim, é saúde. Em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar é sempre na saúde. O físico, ele é uma consequência. Então, quando você toma como algo natural na sua vida, ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos, naturalmente o seu físico, ele vai responder e ele vai estar em ordem, né, como você espera. Bom, agora a gente tem uma pergunta bem interessante, eu vou pedir para o pessoal da edição colocar para a gente ver. Minha rotina é normal, trabalho, estudo e também faço um pouco de exercício físico. Emagrecer para mim não é uma proposta assim tão difícil. Não sei se geneticamente se isso contribui ou não, mas eu pratico bastante exercício, parte aeróbica, corrida, caminhada. E também quando precisa emagrecer um pouquinho, a gente diminui um pouco a questão de alimentação em excesso, carboidratos. E eu tenho uma dúvida e gostaria de perguntar que se emagrecer por uns é fácil, eu gostaria de saber como manter esse emagrecimento. Ele fala da questão da genética, existe mesmo essa questão da genética, para uns é mais fácil do que para outros, o emagrecimento? Olha, existe, mas ela não é determinante. Você pode pegar uma criança, filha de pais que estão acima do peso, e se essa criança, desde cedo, ela for orientada a ter uma boa alimentação, a praticar exercícios físicos e ela conseguir passar período de infância e adolescência dentro do peso, ela tem uma chance muito maior de ser um adulto que está com o peso adequado, porque durante a formação dela, a formação celular, nas células adiposas, aquilo ocorreu dentro de um parâmetro esperado, né? Pelo contrário, se essa criança ela já vier obesa, né, com ganho de peso na infância e adolescência, possivelmente ela vai ser um adulto com uma dificuldade muito maior para emagrecer. Existem problemas de saúde, sim, que fazem com que a perda de peso ela seja mais difícil. Mas é minoria entre as pessoas que estão acima do peso, não é o fator decisivo. Pessoas de mais idade, com seus 50, 60 anos, têm mais dificuldade para emagrecer ou não? Podem ter, normalmente tem. Até pela questão de alteração na composição corporal, tanto na questão das fibras musculares, quanto no percentual de gordura em relação ao percentual de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais você demanda energia do seu organismo para a manutenção dessa massa.
e o idoso ele vai perdendo, muitas vezes está também mais desidratado. Então, há uma redução natural também do metabolismo com o passar dos anos, né? Então, não é que ele não vai conseguir, mas é mais difícil em relação ao jovem. E essa combinação de exercícios é importante também para o idoso, então? Sim, excelente. E aí o que vocês comentaram agora. Para o idoso, com o processo do envelhecimento, nós perdemos fibras musculares ou massa muscular. Então, nesse caso, os exercícios localizados, eles são muito mais importantes até na tentativa de manter a massa muscular ou retardar o processo de perda. Então, isso é fundamental, que vai contribuir para que ele seja autônomo, que ele consiga realizar as atividades do dia a dia com facilidade, com naturalidade e auxiliar no gasto calórico diário. Bom, para a gente encerrar, então, vou pedir a dica da nutricionista e do educador físico. Existe uma dieta padrão ou o que a pessoa deve fazer, se uma pessoa não tiver condições de um atendimento com nutricionista, o que ela pode fazer ali para conseguir emagrecer? Olha, dieta padrão ela realmente não existe, porque cada indivíduo é um organismo diferente, hábitos de vida diferentes, mas de modo geral, quanto mais a gente conseguir ter uma alimentação natural, mais saudável a gente vai ser. Então, não deixar de incluir frutas, legumes, verduras, pode ter os cereais, não pode incluir o arroz, que hoje em dia também virou vilão, né? Não pode mais comer arroz e feijão. Pelo contrário, é uma combinação saudável. Então, o máximo de alimentos naturais, produtos lácteos. Caso haja uma intolerância, aí vai precisar realmente de um nutricionista. Mas uma alimentação colorida parece meio clichê, mas é o fato, né? Que quanto mais você tem cores no seu prato, mais nutrientes você tem. Então, o mais natural e o mais completa possível. E a sua dica, professor? Em relação ao exercício ou atividade física, que a pessoa assuma realmente a prática de atividades físicas, então incorpore algumas atividades realmente braçais durante o seu dia, seja no trabalho, seja no lazer, seja em casa. E procure fazer algum exercício. A diferença entre os dois é que o exercício tem um objetivo específico para trabalhar uma determinada capacidade física. É lógico, se essa pessoa puder ter a orientação de um profissional de educação física, vai ser muito melhor. Se ela não tiver orientação, assuma uma prática de alguns exercícios mais simples, como por exemplo, a caminhada, uma corrida mais contínua, alguns exercícios localizados como flexão de cotovelos, o apoio no solo, ou abdominais, ou sentar e levantar da cadeira. E tomando como base que a pessoa não deve se sentir cansada demais. Um parâmetro é ela conseguir conversar enquanto ela faz o exercício, sem ficar muito ofegante. Isso é o fundamental, na maioria dos dias da semana. Tá certo. Então, Érica, professor Daniel, agradeço a presença de vocês aqui no programa. E lembro que você pode assistir outras edições do Ponto de Encontro e outros programas da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa.